Nós estamos no outono e nessa época do ano o tempo muda, a umidade cai e aí aparecem os problemas respiratórios. Em Ribeirão Preto, durante essa estação, o número de atendimentos aumenta pelo menos 30% em clínicas e unidades de saúde. Por isso, o SP Record preparou uma reportagem especial para te ajudar a manter a saúde nesses dias. No outono, a temperatura costuma cair um pouco. Durante a manhã, no calçadão de Ribeirão Preto, já tem gente com blusa. Melhorou muito bem. Maneirou no calor, como que se fala, né? O ventinho, a chuva leve. Já choveu bastante ontem? Já. Tá muito bom. Tomara que continue assim, porque nós passamos aqui em Ribeirão, é terra quente, mas não precisa ser tanto, né? Exageraram na dose lá de cima. Ribeirão é muito quente. Aí pelo menos fica mais fresquinho, mais ameno, melhor para dormir. Você gosta então do outono? Gosto do outono. O outono sucede o verão e antecede o inverno. A estação é caracterizada pela diminuição na temperatura. É o início da queda das folhas das árvores. Mas não é só isso. Com a chegada do outono, aparecem as doenças respiratórias. Neste consultório, os atendimentos aumentam 30%. Quem senta aqui, na maioria das vezes, diz que está com o nariz entupido, secreção nasal e tosse. O clima ele fica um pouco mais seco, a tendência é que fique mais frio. Tudo isso aumenta ainda mais o risco da gente ter contato com todos esses vírus e bactérias que estão presentes no ar, né? E que a gente acaba inalando normalmente pela cavidade nasal. Exatamente por isso que a gente fala tanto da lavagem nasal como algo importante para a gente tentar prevenir essas contaminações. Lavar o nariz com o soro fisiológico ajuda a tirar a secreção e pode evitar uma doença respiratória. A Mariana vai mostrar pra gente como lavar o nariz. Mariana, as crianças não gostam. As crianças não gostam, Guilherme, é fato, mas é muito importante que a gente tenha realmente esse hábito de fazer diariamente. Porque no momento que a gente cria esse hábito com as crianças, elas começam a perceber que é algo que realmente vira uma rotina do dia a dia, sabe? E acaba evitando aqueles momentos, aquelas cenas de luta na hora da lavagem nasal. Como então fazer essa lavagem nasal com as crianças? Você separou aqui alguns dispositivos. Isso. Para criança, normalmente crianças pequenas, menores de 2 anos, a gente pode utilizar o conta-gotas, como já vem alguns frasquinhos de soro fisiológico com conta-gotas, principalmente se forem bebês até 6 meses de idade. A partir dessa idade, a gente já pode usar seringa. Normalmente essas seringas, elas já têm até um adaptador na ponta nasal que encaixam na narina e conseguem vedar a narina para a gente conseguir realmente fazer um movimento de fluxo desse soro fisiológico para entrar no nariz e fazer toda a higiene dessa região. São seringas coloridas, né? Isso. Essas seringas que são coloridas, principalmente, elas têm um controle nesse movimento que a gente chama de êmbolo. Então, quando a gente faz esse movimento, ele é um movimento mais controlado. Então, evita que vá uma pressão muito intensa na cavidade nasal e que gere qualquer tipo de desconforto. E aí, já imagino que quem está acompanhando a gente pode pensar, mas tem risco de otite, é isso, né? Isso. O pessoal fala bastante. E aí, então, como lavar da maneira correta para evitar isso, por exemplo? A questão da otite tem muita relação com a posição da cabeça e com a pressão da seringa ou do dispositivo que a gente está usando. Então, a gente sempre recomenda que esse soro ele esteja numa temperatura mais morna, tá? Que ele seja utilizado só para aquela lavagem. Então, se comprou um frasco de soro fisiológico, por exemplo, ou se comprou aqueles sachês que a gente consegue diluir, que seja usado só naquele momento e depois se jogue fora o restante que sobre. Precisa inclinar a cabeça da criança para frente e para o lado contrário à posição que vai lavar. Então, um exemplo da garrafinha, essa aqui é uma garrafinha de lavagem nasal que a gente pode usar em crianças acima de 2 anos. Normalmente, esses kits da garrafa já vêm com um sachê na própria caixinha para fazer a diluição aqui dentro. A gente veda a narina com esse dispositivo e a gente orienta que segure mais ou menos assim, ó, como se fosse uma tesourinha. Quando a gente faz esse movimento de tesourinha com a mão, a gente acaba evitando que esse fluxo realmente vá muito intenso, entendeu? Então, a gente encaixa essa ponteirinha, inclina a cabeça para frente e para o lado e deixa a criancinha, pede que a criança fique com a boca aberta também, para evitar engasgos ou, enfim, que ela acabe tendo tosse por conta desse fluxo do soro. A médica diz que os adultos também precisam lavar o nariz.
É um hábito que faz toda a diferença. A lavagem nasal ela pode ser feita em todas as idades. É claro que o volume vai ser adaptado conforme tanto a queixa do paciente, então se ele está mais em crise ou se é uma lavagem mais regular, né, como parte da rotina, e vai depender também da idade. A gente não vai utilizar esse dispositivo, por exemplo, para um bebê de 6 meses de idade, né? Então é muito importante seguir orientação médica específica nesse sentido. Ela explica que a lavagem nasal deve ser feita uma vez por dia. Tempo seco, amplitude térmica, uma temperatura baixa no início da manhã e alta à tarde. A Bruna sofre com isso. A enfermeira tem asma e nessa época do ano a doença piora. Todo ano é a mesma coisa, volto no pneumologista, volto a usar as medicações, bombinha, umidificador no quarto. E como está ficando cada vez, os períodos de seca estão ficando mais prolongados, esses sintomas também têm ficado mais prolongados, assim, mais agudos e prolongados. Por isso, a médica dá algumas orientações. Sempre manter a higiene das mãos, se puder, quando chega da escola, também tomar um banho. Tudo isso ajuda a diminuir esse risco de contato com superfícies que possam estar contaminadas. E o terceiro ponto é manter sempre o nariz hidratado. Lavar o nariz não quer dizer que está aumentando sempre a hidratação local. Existem hidratantes específicos para o nariz, que também contém soro fisiológico, mas que tem outros dispositivos como o pantenol dentro dessas moléculas que ajudam a manter essa superfície mais úmida, né, por um prazo de tempo maior e, consequentemente, diminui o risco de acumular crosta, de ter sangramento nasal. Então, esses são alguns pontos que são muito importantes. Mas se com todos os cuidados surgirem os sintomas de doenças respiratórias, o ideal é marcar uma consulta médica. A Bruna sabe disso. Eu tenho um pneumologista que me acompanha já há bastante tempo, mesmo sabendo as dosagens ou as medicações, eu acabo indo nele para ver como é que está a situação, né? E aí, às vezes, acaba entrando com cortisona, antialérgico, como é que se chama? Bombinha nasal, faz a lavagem do nariz, que é importante também, e aí continua. É assim, você já está acostumada, né? Chega nessa época, você vai passar algum tipo de perrengue, já que você tem asma desde criança. Já estou acostumada. É chato, mas tem que viver bem, tem que dar um jeito de melhorar aí a situação.